a gente com grana de papel. E aí nós não aceitamos dinheiro de papel. Aí chamou o supervisor. A gente pensou, puta que pariu, a gente vai ser preso tentando sair daqui. E aí a gente foi conduzido no aeroporto, foi bem louco. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje, diretamente de Caruaru, no Pernambuco, ele, que é administrador, músico, podcaster e viajante, vai vir aqui no nosso podcast, que é uma honra recebê-lo aqui, o famoso Heitor Alves. Seja muito bem-vindo. Oi, não sou famoso não. Mas a música que a gente tava ouvindo era uma delícia que você gravou. Olha, o Mac acabou de quebrar com o protocolo que ele nunca conhece, o convidado, a convidada, ele já estava escutando a música minha. Sim. Peguei o cara no flagra. Bom, se você me permite já fuder de geral, eu posso usar sua música, talvez, no áudio do podcast? O que você acha? Claro. À vontade, fica à vontade. Então depois você me manda ela com qualidade pra gente pôr ela com qualidade também no podcast. Daí vocês já ouvem um trechinho agora só pra começar. E a gente vai contar um pouco da história do Heitor, que tem muita história pra contar. Então partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado um mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. É que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Um Pix, é interessante. É bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Quando hoje observo que às vezes eu esqueço de cuidar de você. Heitor! Heitor. Você que tá acostumado aí a fazer a entrevista, conduzi-la, conversar com o pessoal no podcast Nômade, que é um podcast também muito legal. A gente ouviu aqui, você conduz muito bem a entrevista. Inclusive, a gente participou. Verdade. A gente vai deixar o link na descrição do podcast dele, da nossa participação, tudo. Nos sentimos muito à vontade, como se estivéssemos ali na casa dele, conversando, batendo um papo até bem descontraído. Com uma pessoa curiosa, talvez. Você que tá pra completar anos nesse mês de maio, no final do mês, é um bebê, né? Não vou dizer, porque só 31 aninhos. Eu já vou deixar meus parabéns pra você. Mais novo que a gente, hein? É um bebê de 31 anos. É um bebê, ué. Quem estiver ouvindo, às vezes o pessoal fala assim, realmente, 31 anos tá aí. Tem muita estrada. Pro nosso público, você tá na faixa pra bebê mesmo, que a gente tem um público assim. Me conta, como que você começou a viajar, essa vida de viajante? Olha, o que eu posso começar
Eu posso começar falando bem de uma forma autodepreciativa. Eu acho que eu sou um otário. Pronto, eu vou começar assim. Desde 2005 que eu trabalho com música e por muito tempo eu alimentei a expectativa de ser músico profissionalmente. E no meio dessa expectativa tinha muita confusão, porque eu queria que a música fizesse a minha vida prosperar. Então teve vários momentos na realidade que eu dizia pra mim mesmo, pra Maria, minha companheira, pras pessoas que tocavam comigo, pra minha família, que eu queria que a música me levasse para os cantos. E eu não me permitia viajar, porque eu ficava sempre na expectativa de uma inscrição em um festival, de poder tocar no Rio Grande do Norte, poder tocar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, eu só me permitia viajar se a música me levasse para os cantos. Deixa eu entender, você estava esperando uma oportunidade para sair de onde você tá, para poder usar isso como pretexto de viagem, é isso então? Isso, exatamente. E no caso era música, sabe? Eu tô falando aqui de um Heitor de 20 e poucos anos, então era um Heitor também que não tinha muito capital. Então, que a música, que os contratantes, que os festivais bancassem essa viagem para poder viajar. Sonhador, né? Puta, eu. Super errado. Bom, aí o que aconteceu? Os anos foram se passando e eu fui vendo a minha vontade de viajar tava destruindo essa expectativa. Essa expectativa tava me destruindo, né? Porque eu não tava conseguindo contemplar essa expectativa. Eu queria viajar e essas viagens bancadas pelos produtores artísticos do Brasil afora nunca vinham. Aí em 2013 o Red Hot Chili Peppers veio pro Brasil, para um festival do Banco do Brasil. E eu fui com a Maria, nós já estamos juntos há muito tempo. E aí a gente foi pra lá. E foi, acho que a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu me permiti viajar por prazer. E aí foi quando eu deixei de ser otário. Mas você pensa que isso talvez seria uma autossabotagem? Porque eu imagino assim, eu vejo por mim. Às vezes eu sei que em períodos da minha vida eu me autossabotava, querendo fazer uma coisa e colocava meio que um empecilho na frente, sabe? Nesse sentido assim, se fizer assim eu vou, senão... Provavelmente. O que eu penso é o seguinte, que houve uma ruptura em 2018 de um Heitor que queria ganhar a vida financeiramente através do sonho da música. E essa ruptura foi o seguinte, eu acho que eu me dividi em dois. O Heitor que quer ganhar dinheiro e o Heitor que quer a música, sabe? Quando eu separei o músico do mercenário, a minha vida mudou. Foi isso que aconteceu. Porque enquanto eu queria fazer dinheiro com o meu lado artístico, nem vinha dinheiro, nem vinha crescimento, eu acabava me frustrando, eu acabava descontando isso na música. Então, em 2018, depois de segurar a Maria por anos, nessa coisa de nós só vamos viajar quando a música nos levar para os cantos, ela chegou com a passagem em casa, ela não aguentava mais, ela chegou com passagem para Londres e disse assim, estou indo. Aí eu, é o quê? Nossa! No dia seguinte eu comprei a minha passagem para Londres e bom, tudo mudou. Entre 2013 e 2018, eu já não estava mais assim tão preso nesse processo de autossabotagem. Uhum. Então, eu comecei a querer viajar mais, assim, seja para praias, para cachoeiras. Eu gosto muito de trabalhar, mas nessa época eu ainda valorizava o que chamam de workaholic, hoje eu acho isso uma grande bobagem. Mas assim, se tinha uma coisa que me dava tesão era poder viajar a trabalho. Então, tem um congresso não sei aonde, em João Pessoa, ótimo. Tem um evento, a Semana Internacional de Música de São Paulo, então vamos lá vender disco, fazer network, fechar show. Era muito nesse aspecto. Até que em 2018 eu disse assim, quer saber? Duas coisas. Eu quero viajar e eu quero que isso e a vontade de fazer dinheiro independam da música. E por outro lado, como é que eu vou ter uma carreira se eu estarei sempre viajando? Já sei, eu não quero mais ter uma carreira presencial, então eu estou me estruturando, artisticamente falando, para poder ser um artista só de internet. Maria não concorda muito com isso não, ela ainda gosta muito do palco, eu também. Mas é isso. Mas às vezes vocês fazem shows ainda, vocês se apresentam.
Tirando Não, a pandemia, tirando a pandemia. Olha, a última apresentação que a gente fez, tirando um evento privado aqui no Brasil, foi em Portugal. Foi em Aveiro, foi no Café Avenida, na cidade de Aveiro, lá no norte de Portugal. Foi uma das melhores apresentações que a gente teve. Internacional ele. A banda, tivemos um problema, né? Porque eram 5 músicos. Aí em 2016, um deles cometeu suicídio. Meu Deus. Foi um momento, assim, bem triste, assim, pra nossa história. Caralho. Eu já estava começando a perceber que todo mundo via que a gente, na realidade, era uma dupla. Era o Heitor e a Maria, e tinham outros músicos que tocavam com a gente. Mas eu insistia muito em ser uma banda. Aí depois que o nosso baixista faleceu, o baterista também foi estudar música em outra faculdade, se separou da banda. E aí a banda virou uma dupla. E quando viramos oficialmente uma dupla, aí a coisa começou a dar certo. Porque é muito mais fácil você viajar com um violão e uma mulher do que com muitos homens. Sim, mas é fora que, tipo, Muita sempre que estrutura. tem mais pessoas, é mais difícil também de organizar. Tem que dar certo pra todo mundo. É mais difícil, não tem o que falar. Mas eu sei que em 2018, depois que a Maria apresentou aí esse bilhete… Ultimato. Ultimato. Ultimato, exatamente. Vai ou fica? Vai ou racha? Bom, não foi muito diferente da história que a gente contou pra você. Eu cheguei pra Manu e falei, tô indo. Exatamente. Não deu nem tempo também dela pensar muito. Eu sei que vocês tiveram que tomar algumas decisões, né? E quais foram elas? Olha, eu vou falar com muita franqueza. Eu tenho mestrado em administração pela UFPE e na época, em 2018, eu dava aula em 2 faculdades. Em ambas eu dava aula para 3 turmas. Em uma delas eu ganhava relativamente bem, só que fazia 5 meses que eu não ganhava dinheiro, porque a faculdade estava falindo e faliu. Ótimo. Então você não ganhava bem. Ganhava bem, mas não ganhava, então não ganhava bem. Em teoria. No contrato eu ganhava bem. Tem o gato de Schrödinger, e aí era o meu salário, tá ligado? Era o salário de Schrödinger. Ele tá lá, mas não tá lá. E por outro lado, na outra faculdade, aí sim, eu realmente ganhava muito pouco. Era um ambiente muito legal, eu adoro, até hoje eu gosto muito da minha coordenadora, mas não dava dinheiro, sabe? Tipo, eu me via numa faculdade ganhando R$840 e mais um vale-refeição aí de R$100. Eu ganhava, arredondando, R$900 mil. Não. 900 mil reais. 900 mil reais? Não, 900 Ou mil reais. mil reais. Ah, 900. Porra, qual é o estilo de vida dele? R$1.000? Eu falei, nossa! Não. Eu falei muito rápido. Pois é, eu ganhava entre 900 e R$1.000 pra dar aula pra 3 turmas, sabe? Eu ganhava, enfim, 300 e poucos reais por turma. E na outra faculdade eu ganhava 600 e poucos reais por turma, mas não ganhava. Então. Bom, esse era o meu lado. A Maria, ela era psicóloga, mas ela trabalhava em alguns programas que envolvia muita responsabilidade, porque ela cuidava de crianças com pais alcoólatras, com crianças abandonadas. Pesado, né? Era um ambiente muito pesado e também o peso da responsabilidade de ter que estar acordando de madrugada para levar criança no hospital, criança esfaqueando outra criança, Caralho. e aí ela tendo que responder em delegacia. Assim, Levinho. Leve. não, eu acho bem que leve. essa parte da facada é um exemplo. Se aconteceu, eu não lembro. Então mas... eu achei uma pessoa exagerada igual eu. Olha lá. Não, mas era um ambiente de fato muito delicado. Sim. Muitas crianças e adolescentes que já participavam, assim, de furtos, sabe? Era um ambiente delicado. Uma assistência social, isso seria, acho que. Isso, próximo exato. disso. Eu vou colocar uma mescla aí de creche com orfanato, enfim. Ok. E ela não estava feliz, assim, pela responsabilidade que ela tinha. Nós não queremos ter filhos, e de repente Maria era mãe de umas 32 pessoas, sabe? Com risco, né? Com risco. Além do risco de ser mãe, né? Que eu tenho o risco da dificuldade. Não, ela risco de ser esfaqueada também. Com 30 e poucas crianças. Dando facada. Aí, em 2018, assim, foi chegando a gota d'água, porque apesar de eu querer ser músico, ela também,
nós nunca deixamos o estudo de lado. Então ela fez a faculdade dela de psicologia, iniciou uma pós também em neuropsicologia, mas ela não se identificou e parou, trancou a pós. Eu concluí o mestrado, ainda quero inclusive terminar o doutorado e tal. Mas assim, a gente seguia num caminho dos sonhos, que era a arte, num caminho da vida acadêmica, do estudo, da profissionalização técnica. E a coisa não acontecia. E aí foi quando a gente se cansou de tudo, sabe? Nós temos um trabalho autoral. Eu agradeço muito pela atenção que vocês deram ao nosso trabalho, colocando uma música nossa no podcast. Sim. Mas é muito triste quando você é um compositor autoral e as pessoas não se importam muito. A maioria das pessoas, pelo menos aqui de Pernambuco, queriam, sabe, festa, farrinha, sertanejo universitário, Marília Mendonças e coisas do tipo. E compor, pra mim, é uma forma de me expressar. Sim. É uma forma de eu olhar alguma situação e é Heitor que tá falando ali. Então, quando as pessoas não valorizam aquilo, de certa forma, eu me sinto ignorado enquanto ser humano. Então, eu fui cansando em muitos aspectos artísticos, profissionais. E aí, em 2018, a gente vendeu tudo que a gente tinha. Na loucura, fiz um Google Docs, um Google Form. E aí, basicamente, eu mandei para um monte de gente. Eu tirava foto e dizia assim, aqui tá as coisas que a gente tem, aqui estão os preços. E aí, clique no que vocês querem. A gente vendeu tudo que a gente tinha em um mês, sabe? Nossa. Caralho. Sabe? E a gente tinha várias coisas, tinha fogão, tinha geladeira, tinha muita coisinha assim que a gente foi acumulando, vendemos tudo e foi um momento assim de muita dor, na verdade. Eu acho que não foi um passo que a gente se preparou pra fazer. Então, teve muito choro, sabe? E se despedir da família. Foi aquele clima de nunca mais nós nos veremos. A gente alugou um teatro e fez um show de despedida pras pessoas da cidade. Foi muito drama. Gente. Que da hora. De certa forma é legal. Não, assim, mas eu além do drama. bom, eu adoro um drama também. Mas Ai, não, mas Heitor, você tá falando e eu tá me fazendo lembrar de quando eu vim pra cá. Porque o Mac veio e eu não tava preparada ainda. Eu fui me preparando depois que ele veio. E eu tive 2 meses e meio pra isso. E aí, quando eu comecei a vender tudo também, tipo sofá, cama e tudo mais, o dia que foram buscar as coisas e o apartamento ficou vazio, eu sentei no chão e chorei. que aí bate o desespero mesmo, né? Fala, o que eu tô fazendo, né? E aí eu, tipo, liguei pra ele desesperada. E ele, mas você não quer vir? Eu falei assim, não, eu quero ir, mas é que é estranho. Tipo, é uma sensação estranha, eu não tava preparada pra isso. Então eu entendo o seu sentimento. Você tá falando, eu tô assim, nossa, é verdade. Olha, e eu vou além. Depois de fazer todo esse drama, e a vergonha se a coisa desse errado? Você catou a responsabilidade, né? Fala, agora eu tô o que fazer, não tem mais jeito. Você despediu da cidade inteira, poxa? Foi louco. Maria não, Maria é uma pessoa muito discreta. Muito, muito, muito. Até hoje ela lembra, ela dá uma cutucada, né? Lembra daquele drama ali, né? Não precisava ter feito. Não precisava. Eu te avisei. Enfim, e aí, tipo, foi louco. Porque a nossa intenção era ser imigrante mesmo, sabe? A gente viu vários vídeos de pessoas que iam para Portugal e pegavam aquele visto de turista e aí conseguiam algum trabalho. Enfim, a gente foi nessa onda. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que a gente se conectou em Portugal, de brasileiros, imigrantes que estavam nesse rolê de imigrar ilegalmente, ou até aqui no Brasil, eram pessoas que não tinham tanta perspectiva quanto a gente. Porque apesar de tudo, a gente tinha uma faculdade, a gente já tinha uma carreira que era só insistir mais um pouco e a vida ia funcionar aqui, sabe? Era só aquele momento de início das coisas começando a dar certo. E tem muita gente que vai pra Portugal e não tem nada mesmo. Sim. E assim, a gente começou a perceber que a gente tinha uma coisa que muitas pessoas não tinham, que era alcance de oportunidades. A gente já saiu de Pernambuco, ou do Pernambuco, fiquem à vontade, com uma startup, que era uma plataforma para atendimento psicológico online. Isso em 2018, antes da pandemia. A gente já saiu com um sócio, que até hoje é nosso amigo, que ele está morando em Bali,
que é o Lenilson, que ele foi o primeiro entrevistado do Podcast Nômade. E quando eu comecei um trabalho de cortes com o Podcast Nômade, eu chamei ele novamente. E o menino é um gênio. Ele é um rapaz, assim, com menos de 20 anos que ganha $4.000, assim, trabalhando para uma empresa em Nova York. E aí ele tava meio período com a gente. Então, a gente não era simplesmente aquele imigrante que tava ali e o que a gente conhecia do exterior era Lisboa. E olha que eu só fiquei em Lisboa 2 dias na minha vida inteira. Eu fiquei muito mais no norte de Portugal. Nós éramos pessoas que, antes mesmo de eu criar o Podcast Nômade e aumentar as minhas conexões com outros brasileiros ao redor do mundo, nós já tínhamos algumas conexões de pessoas que trabalhavam no exterior. Eu já tinha passado por mentorias, por programas de incubação, por programas de aceleração com algumas empresas que eu tinha. Para startup. Então assim, eu tinha um conhecimento da administração, não só acadêmico, mas muito prático, assim. Então, chegamos em Portugal naquela coisa, trabalhando muito pela nossa startup de psicologia, e se aparecesse alguma oportunidade de trabalhar, a gente trabalhava. Só que, verdade seja dita, a gente não procurou tantas oportunidades assim. A gente trabalhou muito pela startup. Foi um momento que Maria aprendeu copywriting, SEO, edição de vídeo. A gente aprendeu muitas habilidades para implementar na startup. E quando chegaram os 3 meses para sair de Portugal, ou ficar em Portugal ilegal, no espaço da União Europeia, de uma maneira geral, a gente sentiu que, na verdade, ficar em Portugal seria sair da gaiola do Brasil para ficar numa gaiola mais sofisticada. Então a gente comprou uma passagem, foi para a Romênia, e foi ali que eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Nós não éramos imigrantes. E foi aí que surgiu o Podcast Nômade. E foi quando eu finalmente entendi o que é que eu queria para minha vida enquanto profissional. Queria um trabalho remoto, enquanto artista queria continuar fazendo minhas composições, mas sem a pressão de fazer sucesso, só queria fazer por amor, e enquanto viajante me conectar com outras pessoas, com outras culturas, conhecer gente, eu amo gente. Então a vida fez sentido pra mim em fevereiro de 2019, na gélida Bucareste, quando eu iniciei o Podcast Nômade, com 28 para 29 anos. Foi quando eu acordei. Não faz tanto tempo assim, pô. Estamos falando de porque 2020 não existiu, né? 2021 mais ou menos, então 2019 tá aí. Mas eu sei que nem tudo são flores, e eu sei que só pra sair aí de Portugal pra Bucareste já foi difícil. Teve um perrenguinho. O que aconteceu que foi difícil sair? Olha, eu vou falar aqui um caminhão de perrengues. Eu nunca tenho a oportunidade de falar dos meus perrengues, então vou fazer uma metralhadora agora. Descarrega. O problema todo foi despreparo. E eu tive muita vergonha de admitir isso. Hoje eu já não tenho... Hoje eu até gosto. Eu cheguei em Londres, a gente chegou em Londres, eu e Maria, porque a gente saiu de Pernambuco, aí fomos pra Lisboa, e aí em Lisboa foi uma conexão rápida, fomos pra Londres. Chegamos em Londres, a gente não tinha cartão de crédito. Até hoje eu não tenho cartão de crédito. Então, como é que eu comprava o cartão do Oyster pra me locomover nos transportes, nos ônibus? Eu não tinha. Eu cheguei no aeroporto, no London City, que é no centro de Londres, e eu não tinha como sair dali. Sabe? Caralho. A nossa sorte foi um vigia que ele botou a gente assim dentro do sistema e disse assim, olha, dentro da cidade existem máquinas que aceitam dinheiro. Sim. Então, saiam daqui, se virem, sabe? E a gente, de 9 horas da noite, nunca tinha ido pra Londres. Eu me lembro, acho que fazia 10 graus e um frio da porra. E a gente ali deslumbrado e ao mesmo tempo com medo de ser pego no metrô, né? Porque a gente não tinha Oyster. Bilhete, né? Saindo de Londres, a gente passou uma semana em Londres. Ali foi bem turistinha mesmo. Depois, vamos pra Portugal, agora sim, passar um tempão em Portugal. Não tinha cartão de crédito de novo, então como é que a gente vai pro Heathrow?
Não dá pra fazer nada, na verdade, né? Porque você tem que converter a moeda. Um vigia, esses vigias. O vigia do aeroporto do London City, ele foi gente boa. O vigia que ia levar a gente pra o Heathrow, eu não lembro agora qual era a estação, mas o da estação de metrô que a gente pegaria o expresso pro Heathrow, esse foi escroto mesmo, assim, ele disse assim, entrem, ó, é aquele ali. Botou a gente dentro do trem, daqui a pouco, aí é um trem, não era metrô, a gente tava no expresso pro Heathrow, chega uma menina pedindo o bilhete, o ticket, Sim. e a gente não tinha nada. Aquela cara, né? A gente já tava naquela situação de, tipo, quando a gente chega lá, a gente encontra uma maquineta, paga, não sei. Aí a gente com grana de papel. E aí nós não aceitamos dinheiro de papel. Aí chamou o supervisor. A gente pensou, puta que pariu, a gente vai ser preso tentando sair daqui. E aí a gente foi conduzido no aeroporto, foi bem louco. Brasileiros são presos. Nossa, incrível. O pessoal liberou a gente. E a gente nem pagou a passagem. era coisa de 25 pounds pra cada. Era tipo uns 100, 120 reais por pessoa. A gente não pagou, saiu de Londres. Chegamos em Portugal. Portugal foi bom. Foi bem legal. Só que, enfim, chegou os 3 meses de Portugal. Vamos embora pra Romênia. A gente não quer ficar aqui. E a gente não tinha mais dinheiro, porque tudo que a gente vendeu deu 14 mil reais. E que foi nos primeiros 3 meses, sabe? A gente não tinha mais dinheiro, essa era a verdade. Chegamos no aeroporto, no token pra fazer o check-in e pegar o avião. Como a gente já tava descapitalizado, eu cheguei pra Maria e disse assim, Maria, vamos comprar comida no Pingo Doce, né, que é o supermercado lá de Portugal. Sim. Vamos comprar comida lá. A gente compra bastante coisa porque a gente chega no aeroporto às 6, 7 horas da noite, porque o voo saía de 7 horas da manhã do dia seguinte. E a gente tava numa cidade chamada Aveiro, que fica a uns 80 quilômetros do aeroporto do Porto. Então a gente tinha que sair de noite, ia virar a noite já no aeroporto. A gente comprou um monte de lanche, sabe? Comprou um monte de coisa assim. Aquele medo de passar fome. Né? Aquele medo de passar fome. Chegamos no aeroporto, chegamos no token, aí não fazia o check-in. Aí não fazia. Ai, que porra foi que aconteceu? Quando eu chego no balcão pra falar com a menina da TAP, né, dos transportes aéreos portugueses, aí ela, senhor, o seu voo sai às 7 horas. Sim, nós chegamos hoje de 6 horas da noite pra pegar o voo amanhã às 7 horas. Senhor, o seu voo saiu às 7 horas da manhã de hoje. Aí eu olho o telefone, eu cheguei no aeroporto horas depois do voo já ter saído. Caraca, Caralho, velho. que merda! Que merda. E pior é que tinha acontecido outra coisa, tipo, 10 dias antes. A gente tinha reservado um Airbnb em Bucareste. E eu não tinha visto o esquema do Airbnb. Ele pegava uma entrada e depois de 5 dias ele debitava o restante. Então eu vacilei naquilo. Eu achava que ia debitar com 15, 20 dias. Eu sei que no momento eu tinha a grana ou do Airbnb ou de comer. Isso em Portugal ainda. Peguei o Airbnb, reservei o Airbnb em Bucareste com o que tinha no saldo. E fui comer, fui fazer a feira. Foi comer. Prioridades. Prioridade. E a conta, ela ficou sem saldo de nada. Quando chegou a data do Airbnb debitar, não tinha dinheiro. E eu não vi as notificações. Então o Airbnb passou 15 dias. Ele fez uma tentativa, deu uma semana, fez outra na terceira. Quando ele não fez, ele cancelou. E a primeira parte do dinheiro desse depósito, desse Airbnb, era 100 euros. E eu perdi 100 euros no pé. Nossa, eu perdi a acomodação. Eu já não tinha grana pra porra nenhuma. Tava indo pra Bucareste sem saber o que eu tava indo fazer. Sem trabalho, sem nada. A startup nunca rodou. Daqui a pouco eu chego nessa parte. E cheguei no aeroporto, perdi o avião. A gente tava tão ferrado de grana. Não, dá pra perceber. Não, dava. Depois dessa série aí. A lama não tava no joelho, tava no pescoço, né? Gargalejando. Mas deixa eu só perguntar um negócio. Você tinha um violão na bolsa? Você tava levando um violão? Ainda teve isso. A gente tava tão sem grana que eu peguei o meu violão e deixei ele em Aveiro. Eu trouxe ele do Brasil pra Portugal. E aí eu deixei ele em Aveiro porque a passagem que a gente conseguiu comprar só dava direito a uma bolsa. Então, se eu tivesse que levar meu violão, eu teria que pagar um taxista. Eu não tinha dinheiro pra um taxista. O meu violão é um Tajima, é um excelente violão. Um violão que eu gosto muito, até hoje eu tenho ele. Mas, assim, ele é um violão de R$1.000.
sabe? Então, tipo, se eu fosse pagar a taxa lá, a taxa saía, convertendo, ia ser uns R$900. Eu disse assim, eu não vou pagar uma taxa que é o preço do violão. Sim, devo prefiro- comprar outro violão. Eu compro outro na Romênia, quando pintar grana e tal. Enfim, deixei o violão em Aveiro, com um amigo, que também falhou miseravelmente nesse rolê de imigração ilegal. Cara, mas Caralho. você sabe que é super importante você contar isso, porque o que acontece? Você vai lá no tutorial do YouTube, de qualquer lugar, Dá tudo certo sempre. dá tudo certo, é tudo maravilhoso, fotos maravilhosas, principalmente no Instagram. Instagram é mais perfeito ainda. Cara, Eliezer me fudeu, essa que é a verdade. Mas você já acompanhava ele nessa época? Já? Não, mas o Eliezer, ele é um caso à parte, porque ele não tá nem aí pra nada. Ele vive com água, se deixar, né? Agora que ele tá fino ultimamente, né? Ó, pra quem não sabe, só pra dar um contexto, eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube dele, que é um cara que viaja no modo hardcore. Tá melhorando um pouquinho agora que ele tá namorando, mas ele é hardcore. Aliás, podia participar do nosso podcast. Aquelas... Eu chamei, não quis vir. Bom, aí o que aconteceu? Eu cheguei pra moça da TAP. Quando ela disse isso, a minha reação foi olhar pra ela e dizer assim: fudeu, eu só posso ficar aqui na Europa mais 2 dias, eu vou ficar ilegal aqui. Nossa. Sem dinheiro. Muito fodido. Aí a gente ainda tinha grana pra voltar pra Aveiro. Aí eu disse assim, Maria, a gente volta pra Aveiro, a gente já tava fazendo busker, né, que é tocar na rua. A gente já conseguia fazer uma graninha ou outra tocando na rua. Pô, a gente pega o violão e continua, pô. Fica por aqui. Ah, ok. Era uma coisa que eu ia perguntar pra você, se você tinha tentado fazer dinheiro com violão, porque vocês têm um talento que vocês podem oferecer, né? Fiz. Não, e rolou até, foi bem legal. Foi muito massa tocar na rua e ganhar em 2 horas que eu ganhava tocando no barzinho, só que fazendo as minhas músicas e, enfim. Não, e fora que ganhava em euro, né? Mas gastava em euro, né? Também. É o que a gente fala pra todo mundo. Às vezes o pessoal fala, mas vocês moram na Itália. Eu falei assim, gente, as nossas contas também são em euros. Bom, aí Maria ligou pra mãe dela, a gente explicou a situação, a mãe dela tinha uma grana. Acho que essa é a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, não sei nem se Maria vai gostar disso, porque ela é muito reservada. Mas a mãe de Maria salvou a gente e a gente comprou a passagem pra Bucareste. O Lenilson, esse nosso sócio, ele estava em Bucareste nessa época. E aí ele abrigou a gente uns dias, a gente depois conseguiu um Airbnb bem bacana, as coisas foram se acertando. Eu sempre falo que a gente conseguiu 14 mil reais com o que a gente vendeu, mas a realidade é que entrou um pouquinho a mais de algumas pessoas que foram pagando depois. Ok. Tipo, sabe, cara, eu quero esse teclado, mas eu só posso te pagar em dezembro, só posso te pagar em janeiro. Não, beleza, é bom porque é um extra que vai entrando e a gente vai sobrevivendo. Um pseudo salário. E teve alguns cidadãos que passaram-se 2 anos e meio, eles nunca me pagaram, aí eu já estava de volta ao Brasil, eu peguei minhas coisas de volta, eu recebi calote também. Não vendi tudo que eu tinha, não. Inclusive, se alguém quiser uma pedaleira Boys ME25 pra comprar... Pô, você recuperou pelo menos, né? Momento Tá bom. Mercado Livre. Bom, aí fomos pra Bucareste, foi a primeira vez que eu vi gelo na minha vida. Foi uma frustração, porque eu cheguei num dia gelo, aquela coisa linda. No dia seguinte eu fui dormir, no dia seguinte acabou. Foi um negócio assim... Quem viu, viu. Não! Tava aqui ontem, cadê? Enfim, foi bem frustrante. E aí, em Bucareste, eu comecei o podcast Nômade. O Lenilson tava lá. A primeira entrevista é uma das raras entrevistas que foram presenciais. Enfim, dali a gente se ferrou muito em Bucareste. Também. Mas por quê? O que aconteceu? Olha, É que assim, a gente começa a cavar os perrengues, vai saindo. Em Bucareste, o Lenilson ficou com a gente. Ele ficou com a gente 1 semana. A gente ficou 15 dias em Bucareste. Ele ficou com a gente 1 semana e depois ele foi pro sul da Itália, pra uma ilhazinha que tem no sul da Itália. Capri. Siracusa. Siracusa. Acho que foi pra lá. E aí, nós ficamos mais um tempo em Bucareste. Então, na primeira semana foi muito legal, porque ele tava com a gente fez uns rolês turísticos. Na segunda semana foi couchsurfing, sabe? Tentando pegar uns Airbnbs, assim, baratões ou couchsurfing. Fizemos umas amizades muito boas. Eu toquei numa escola pra crianças lá, porque a gente... foi muito legal. Assim, a gente conheceu uma moça chamada Andrea Osman, uma figura lá da Romênia. E ela era professora de crianças. E aí, só que era uma escola de elite, de filhos de militares. Então, umas crianças de 8 anos de idade que falavam inglês melhor do que eu. E aí ela disse assim, olha, venham pra minha casa, mas
Mas eu queria que vocês fossem pra minha escola pra falar um pouco do Brasil pras crianças. E se vocês escavucarem no meu Instagram pessoal, que é o @alvescontato, tem uns videozinhos eu tocando violão. Tinha uns instrumentos nessa escola, né? E eu tocando violão, Maria tocando piano, a gente toca Luiz Gonzaga, e tem horas que a gente toca umas músicas romenas e as crianças cantam. É muito louco isso. Que da hora. Muito louco. Que massa. E a gente ficou lá, mas por que a gente se fudeu lá? Porque a gente não manjava das coisas, sabe? Então, a gente andava muito de pé, porque a gente não sabia como andar de ônibus. E a Romênia, digo logo, não tem um terminal rodoviário como em muitos outros lugares. São pequenas companhias de ônibus. Então, tipo, a gente ia pra Istambul, depois de Bucareste. Olha, a gente andou 15 quilômetros num dia e 15 quilômetros no outro, tentando encontrar essa rodoviária. E não encontrava essa rodoviária de jeito nenhum, Mas, sabe? Caralho. Foi loucura. Encontramos, saímos da Turquia. Da Turquia não, da Bucareste. Os perrengues de Bucareste foram mais perrengues assim de não saber andar de transporte. E aí andava muito de pé e se cansando e se machucando um pouquinho. Sim. Enfim, né? Porque, 15 quilômetros é muito, sabe? Sim, é bastante. Não é pouco. É pouco. Então, conversando um pouquinho com o Heitor, eu fiquei sabendo que ele é um fã de aveia. Aveia? Aveia. Bom, particular. Não é que eu não gosto de aveia. Eu Tipo gosto. assim- Mas é que assim, o fã de aveia, assim, particular, assim, chama atenção. Uma frase aleatória, assim, no meio do podcast. Eu tô Vamos aqui. falar de aveia. Ele falou, mas tá, ok. Aveia, gente, aveia. Primeiro, eu gosto muito. Eu como todo dia. Eu como uma média de 2 kg de aveia por mês. E Caraca. é muito, assim. Você gosta Você não mesmo de aveia? caga, né? Porque seca tudo e sai. Você não caga. Não, toma mas- bastante água, você não viu a garrafa dele ali? Ah, tá. Porque senão você não. Se você consumir fibra assim e não beber água, meu irmão, esquece. Solidifica tudo. Aliás, ele explicou no podcast dele, eu vou ter que explicar aqui também. O Heitor, ele usa uma garrafa de vidro que parece uma garrafa de gin. Sim, de gin, sei lá de coisa. E aí, o que acontece? Ele vai tomando essa água e eu fico pensando que ele tá se embriagando. Parece mesmo. Hoje à noite eu me embriagarei. Será que existe essa conjugação? Com gin, Com gin, com gin. Muito bem. Eu beberei no futuro muito gin, hoje de noite. Bom, gente, o que acontece? Eu descobri esse lance da aveia em Bucareste, certo? E eu gosto muito, assim, eu já comi uma coisinha ou outra. Minha mãe fazia papa de aveia quando eu morava com ela, mas era uma bosta. Desculpa, mãe. Amanhã só é dia das mães, mas tá tudo certo. Amanhã é dia das mães. Ela não vai ouvir amanhã mesmo. E aí, é porque a minha família comia aquela aveia que ela era hiper triturada, de flocos finos. Uhum. E eu descobri o grão da aveia, de fato, sabe? Comer o grão como se fosse um cereal. E por outro lado, eu vou inclusive dizer isso agora. A minha maior frustração com essa viagem toda foi ter ido pra tantos lugares legais e ter experimentado pouquíssimo de outras culinárias. Porque eu não tinha grana pra comer um kebab. Então, a minha grana, ela ia pra comida, sabe? Aí eu comprava aveia, porque era uma coisa prática, era uma coisa que... eu com pouco, eu conseguia comprar muito e eu gosto, enfim. A Maria participava disso também? Odeia, nunca comeu. Maria do miojo. Um vivia de aveia. Outro de e o- miojo. E outro de miojo. Era A curiosa história do casal. Aveia e miojo. Aveia e miojo. Bom, e o que aconteceu? A gente passou um tempão em Istambul, foi muito bom. Istambul tem muita coisa boa pra falar. E depois a gente ainda passou um tempo na Bulgária. Na Bulgária foi onde eu mais comi aveia, de fato. Tem muito, era muito barato. Eu tive um presente quando eu fiz 29 anos. Um grão de areia entrou entre um dente e outro. E eu senti aquele crack. Beleza, Ai. normal. Pode ser uma pedrinha que tava ali nessa aveia. A comida da Bulgária tem muita terra, sabe? Tem muita batata escura, os grãos de lá. Eu não sei, eu acho que não tem um processo de refinamento tão bom assim, sabe? Então vem muita coisa da terra na comida, nos cereais. Eu pensei, pode ter sido uma pedrinha, enfim. Aí do nada o meu dente caiu no prato de aveia. Maria tava levantando da cama. Isso... dia 31 de maio de 2019. Eu tinha acabado de fazer 29 anos. Ela disse assim, Maria. Olha o presente que eu ganhei. Porra, meu dente quebrou. E o pior
É que a gente tava muito despreparado, a gente não sabia, mas o lance da vitamina D é muito pesado. E Maria começou a sentir muita dor, desde Istambul. Ela começou a sentir muita dor. Em Istambul a gente ficou 3 meses. Fez muitas amizades por lá, foi muito legal. Foi onde o podcast Nômade engatou mesmo, assim. Só que teve uns momentos que Maria não conseguia andar. A gente passou 15 dias com Maria na cama, sabe? E a gente, tipo, nem ficava em couchsurfing, mas a gente não pegava um Airbnb só pra gente, porque não tinha condição. Então a gente ficava, pegava tipo, um quarto na casa de outra pessoa. Foi maravilhoso. Aí foi basicamente um mês em um bairro diferente em Istambul. A gente fez algumas amizades lá, de turcos mesmo. Só que teve um momento já no final da nossa estadia pela Turquia que ela não conseguia andar. E a gente não sabia o que era, ela sentia dores horríveis. E assim, a grana sempre oscilando, né? Não tinha dinheiro pra nada que não fosse comida. A gente foi pra Bulgária, pegamos um Airbnb na Bulgária muito barato, numa cidadezinha chamada Sunny Beach. Era muito barato, mas foram 42 dias que não teve internet, sabe? Como é que a gente tem uma startup que não dá dinheiro em um canto sem internet? Maria sem conseguir andar muitas vezes. Uma cidade de praia, Sunny Beach, mas era uma cidade de praia que a gente pegou no final da primavera, então o verão mesmo ainda não tinha começado, então tava muito frio e era uma cidade despreparada pro frio, porque era uma cidade de veraneio. E o meu dente quebrou. Então, nossa, tipo, os dois estavam fudidaços, tá fudido, né? Mesmo, né? Muito, muito. Nossa. A história da aveia é uma relação de amor. Mas tem esse perrengue aí do grão de aveia que quebrou meu dente. E ali foi a gota d'água, sabe? Ali foi quando a gente disse assim, olha, vamos parar, tá na hora de voltar. A gente vai morrer, né? Não tá dando certo isso daí. A gente começou, à medida que eu conversava com outros nômades, outros viajantes, outros mochileiros, a gente foi entendendo coisas que a gente não sabia, sabe? A gente foi aprendendo coisas que a gente não imaginava. E a gente foi entendendo o quão despreparado a gente estava para aquele momento. E aí o meu dente quebrou. Então, como vocês descobriram que era falta de vitamina D? Vamos lá, a gente voltou pro Brasil. A gente, de Sunny Beach, a gente fez um rolê. Sabe esses rolês intermináveis de aeroporto? Não, eu ia perguntar só um negócio. O seu dente você resolveu lá também? Porque você tava sem um dente, você tem que resolver isso também, né? E por conta desse perrengue todo, que estava quase desmanchando os dois, vamos juntar os pedaços que sobram e vamos levar esses pedaços pro Brasil, foi isso? Atualmente, eu converso muito com a Maria, né, que hoje é minha sócia na nossa empresa, pra no futuro a gente fornecer plano odontológico pra galera que trabalha com a gente. Trauma. Trauma, hashtag trauma. O dente foi a gota d'água, Então vamos voltar pro Brasil. Compramos um voo de Burgas com conexão em Londres, mais uma vez. Não em Londres, mas numa cidade em Luton, que acho que é a região metropolitana de Londres. Burgas, Luton, Porto, Aveiro, Lisboa, Brasil. Foi esse rolê. Aquela eternidade, né, pra chegar. A nossa sorte é que a gente tinha feito muitas amizades em Portugal, então a gente conseguiu uma semana extra de couchsurfing com uma amiga nossa, né, a Sheila. A gente ficou lá em Aveiro, foi muito bom ficar lá. O violão eu já tinha recuperado, porque esse meu amigo que ficou com o meu violão, quando foi mais ou menos com 1 mês e meio que eu tava em Istambul, sobrou uma graninha, e aí eu disse pra ele, cara, despacha o violão aí de Portugal pra Istambul. E aí eu recuperei meu violão na Turquia. Enfim, voltamos pro Brasil. E no Brasil, Maria fez 26 exames para descobrir que era vitamina D, sabe? Simples assim. Mas antes de pisar no Brasil, teve outro perrengue, que foi o seguinte... Não acaba nunca, coitado. Não acaba, foi louco. Eu adoro essa parte, eu adoro contar essas coisas, eu tenho orgulho É uma disso, puta experiência, porque no final é isso que você leva da viagem, o que você viveu. É o que cria a casca, né? Foram as amizades e os perrengues, sabe? Quando a gente chegou em Recife, a gente não tinha dinheiro mais pra nada. Eu lembro como hoje, eu tinha R$1,75 e acho que 5 euros na conta. Era isso que a gente tinha. Os dois, né? Os dois. Quando a gente chegou em Recife, a gente já tinha combinado que a família da Maria iria buscar a gente no aeroporto. A gente mora, na realidade, em Caruaru, que fica a 134 quilômetros de Recife. 1h30 de carro. Ok. Chegamos em Recife e o avião arrematando, um temporal
terrível e ele arrematou 3 vezes, sabe? Uma experiência muito boa. Nossa, mano. Só que não. É aquele pavor dentro do avião. Quem tem medo de avião se fudeu. É louco. E aí, uma coisa que eu achei muito brega, quando a gente chegou em Bucareste, a galera de Bucareste aplaudiu, vibrou quando o avião pousou. Eu disse assim, nossa, que coisa brega. Mas sabe por quê? Você pegou as low cost. Todo avião low cost, quando chega, a galera aplaude, porque não cai. Tá desmontando e chegou, quer dizer que tem que comemorar. Tem que agradecer. Que coisa brega, minha gente. Enfim, quando chegou no Brasil, quando eu viajava pelo Brasil, isso não existia. Quando eu viajei pra Inglaterra, pra Portugal, não existia. Aí em Bucareste teve. Essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa do tipo, eu achei muito brega. Oxi, quando a gente pisou em Recife, a galera vibrou. Eu disse assim, voltei pra Bucareste e não sabia. Mas o medo, né? Eu pensei que você tinha puxado as palmas. Eu sou tranquilo, eu sou bem resolvido com a morte, tá ligado? Se morrer, morreu. Mas assim, a diferença é que quando a gente chegou em Bucareste, tava tipo 2 graus. Sim. E quando a gente chegou em Recife, tava 40 beleza. de noite. Nossa, quando abriu a porta do avião, foi um bafo quente. A porta do inferno se abre. Foi, de Recife, né, que fala assim, Recife. Aí você fala assim, mano, eu acho que esse avião caiu, a gente tá no inferno, vocês não estão ligados. Só que o bizarro é que tava chovendo copiosamente, chovia muito, muito, muito. Chegamos no aeroporto. E cadê a família da gente? Isso era pro voo ter chegado de 9 horas da noite. E aí a gente só conseguiu pousar de 11. E a gente já tava errado, desconfiado, porque a gente fez a família da gente esperar 2 horas por causa desse voo. A gente já chegou naquela pressa de cadê a família, cadê a família, cadê a família? Não tinha família. Cadê a família? Cadê a família? A família não mudou, veio. né? Mudou a entonação, né? Cadê a família? Era 11 horas da noite, a gente não tinha dinheiro para um táxi, os transportes em Recife já não estavam funcionando nessa hora, chovendo muito, e por causa da chuva, a família da gente não conseguiu chegar no aeroporto. Foi de um jeito que quando a gente finalmente conseguiu um Wi-Fi, né, perrengue de viajante a encontrar Wi-Fi, gente, cadê vocês? A gente acabou de pousar. A gente ainda está em Caruaru, sabe? Tipo, eles não tiveram a coragem, e eu entendo completamente. Pra quem conhece as chuvas de Recife, os alagamentos que tem, é uma merda, sabe? Então, eles iriam esperar até o dia seguinte para ir buscar a gente. Até o dia seguinte. Mais uma noite no aeroporto. A gente não tinha grana nem pra comer no aeroporto, sabe? Não, no aeroporto fora que é caro também, né? Sem contar com isso. Eu já tava prevendo isso e a TAP, ela é muito massa nessas coisas de comida. Eu comi tanto na TAP e Maria é toda enjoadinha pra comer, então comi o dela também. Eu dizia, Maria, pega 3. Pega! Morrendo de fome. Sabe o que é engraçado? Vocês falaram isso do morrer de fome e da casca. E eu tive problemas de ansiedade muito fortes em Portugal. Nunca tive tanta ansiedade quanto em Portugal, da primeira vez que eu passei por lá. E Maria é psicóloga, né? Então a gente foi conversando, ela foi pescando, até que eu percebi que todo o medo que eu tive durante todos os momentos que eu tive medo foi medo de passar fome. Só que eu nunca passei fome. Eu nunca tinha passado fome, sabe? Nem antes de viajar, nem durante, nem depois. Eu nunca passei fome, sabe? De alguma forma eu via que a vida se virava. Às vezes caía uma grana de um amigo, às vezes era um cara que pagava um violão que eu tinha vendido, às vezes era uma família que mandava uma grana. Enfim, e aí a gente não fez dinheiro, a gente não conseguiu fazer dinheiro, assim, ter um trabalho, arranjar um trabalho remoto durante esse período que a gente estava fora. Fora outra graninha que pingava da startup, mas era muito pouco. Era tão pouco que o meu sócio dizia, mano, vai pagando o Airbnb aí, vai pagando a comida, sabe? E a gente ia se virando com um pouquinho que entrava. Enfim, voltamos pra Pernambuco. E a vergonha. É isso. E como é que a gente volta pra Pernambuco? Ai. Depois de ter feito aquele drama de que nunca mais nós veríamos a família. Eu só consigo imaginar a cena lá do Chaves. E volta o cão arrependido com as orelhas. Maria ficou pistola comigo
Por que eu fiz esse drama todo na despedida? Sabe? Ela ficava tipo, tu é foda, né, velho? Se tu tivesse calado a boca, a gente não tava passando por isso. Maria ficou constrangida, eu fiquei constrangido, a gente ficou constrangido. Sim. A gente, por muito tempo, não queria voltar pro Brasil. Primeiro porque a Turquia, e eu concordo com o Will, que passou por aqui também pelo Viaja, a Turquia é o melhor canto do mundo, sabe? As pessoas receberam a gente. A Turquia foi o grande prolongador da nossa viagem. E o segundo prolongador foi a vergonha. Porque a gente se sentiria fracassado. Então, quando você falou comigo nos bastidores hoje, eu fiquei pensando sobre o que você falou, dessa questão da vergonha, né? Quando eu vim, muitas pessoas falaram: você é louca, você nem tem muito tempo com essa pessoa e tudo mais. E aí eu peguei e falei assim: no máximo eu vou viajar até a Itália e eu volto. Tipo, é mais um lugar que eu conheci. Mas eu já tinha isso na minha cabeça, do tipo, se não der certo, eu volto, né? E aí é muito interessante isso, porque como vocês depositaram tanta expectativa nessa mudança de vida de vocês, era muito complicado, porque vocês não chegaram a pensar na hipótese de dar errado e ter que voltar, né? Nunca houve essa hipótese. Que você falou uma coisa que eu passei também quando eu fui pro Ushuaia sozinho, essa questão que depois você para pra reparar que todos os seus problemas são psicológicos, né? Você falou de não passar fome, não passei fome no momento. Eu também enfrentei um perrengue que tava só na minha cabeça. No final, nada aconteceu. Era eu contra eu mesmo. E isso é uma realidade de viajantes que você só aprende com a experiência. E você dizer, talvez, que o retorno ser um fracasso é parte, eu vejo como parte também do confronto psicológico, porque não foi um fracasso, meu irmão. Olha o que você fez. Você se virou, você foi lá sozinho. E que nem eu falo pra Manu direto aqui. Olha pro lado. Olha quem fez o que a gente tá fazendo. São pouquíssimos. Então, a gente tem que se orgulhar em vez de achar que às vezes a gente é fracassado. Na verdade, não, você é foda, porque você fez uma coisa que quem tá ouvindo a gente aqui às vezes tem vontade de fazer e não tá fazendo. Entendeu? Então, você acaba estando num lugar que você tá num lugar privilegiado até, né? Eu, esses dias, mostrei pra minha mãe um prazer que eu tenho muito aqui, que é ficar assistindo vídeos de Walking City, né? As pessoas que ficam andando pela cidade. Eu tava mostrando Tóquio pra ela. Viciei minha mãe. Agora conhece Tóquio, Shibuya, Okinawa, enfim. E aí eu mostrei Istambul pra ela. Disse, mãe, passei por aqui, a Galata tal, eu passei por ali, para lá. E disse, olha, a coisa que eu mais tinha arrependimento foi não ter conseguido comer comidas de outros países, né? Eu disse pra ela que, apesar de tudo, eu tava fazendo nada, né? Assim, eu tava fora, mas eu tava fazendo nada. Aí ele olhou pra mim e disse assim, menino, tu tava fazendo nada em Istambul. É o famoso, você prefere chorar em casa ou chorar em Paris, né? Que essa fala. Pois é, gente, pois é. Quando eu voltei pro Brasil, o podcast Nômade ainda estava no episódio 20. Acho que tava no episódio 20. Eu me lembro que foi o episódio 21 com a Camila Veloso. Se eu não me engano foi isso, eu já tô quase 100 episódios à frente, então a memória já começa a falhar. Mas foi o primeiro episódio que eu gravei quando eu voltei pro Brasil. Quem escutar esse episódio vai ver um Heitor muito cabisbaixo, um Heitor muito triste de ter voltado assim. Mas eu continuei o podcast Nômade. No episódio 25, eu conheci o Vinícius do Casal Partiu. E foi quando eu descobri o que era vitamina D, sabe? Eu cheguei pro Vinícius e disse assim, cara, Maria tava sem conseguir andar, muitas dores. A gente fez 26 exames e a gente descobriu que no final das contas era falta de sol. Aí ele olhou e disse assim, se você tivesse lido o meu livro, você saberia disso. E eu fiquei com é foda mesmo, né? Na minha cabeça, né? Essas coisas eu não falo não, mas na hora eu fiquei assim, é foda mesmo. E, bom, eu continuei o podcast Nômade. E foi essa mídia que me salvou. Porque tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Apesar das reviravoltas, eu não queria voltar a ser professor. Eu dava aula em faculdade. Caruaru é uma região de confecção, um polo têxtil muito forte. Eu ganhando 800, 900 reais, salário atrasado, e dizendo, gente, vamos estudar que vocês vão prosperar. E tinha aluno meu que ganhava 15 mil reais por semana, sabe? Com banco de feira vendendo calça jeans. Então, eu me sentia muito hipócrita com essas coisas. Então, eu dizia pra mim mesmo, eu não quero voltar pra aquela vida onde eu me sentia hipócrita. E eu continuei o podcast Nômade. Eu bati aqui.
De novo. E eu vou continuar batendo. Ó, eu tô batendo. E eu continuei o podcast Nômade. Eu continuei conhecendo outros viajantes. Teve um momento que eu não conseguia externar para as pessoas o quanto eu me sentia mal. Imagina você depois... Uma das coisas que fez com que eu não saísse do Brasil até os 28 anos de idade é que eu dizia muito pra Maria, eu não quero sair pro Brasil, eu senti o gostinho de um país melhor e não ter condição de ficar ali. E ter que voltar pro Brasil. É. E a loucura a gente tá vivendo agora no Brasil do Bolsonaro. Saca? Detalhe, né? É. O Brasil de 2017 pra Era trás muito nem era. melhor. Não tinha Covid, não tinha Bolsonaro, tinha um monte de coisa, né? É, eu era feliz e não sabia, sabe? Voltei pro Brasil, consertei meu dente. Esse dente já era um problema que dava problema mesmo, assim. Era uma cárie que eu tive, aí consertou, aí depois infiltrou, aí abriu a obturação, fecha, abre, fecha. Com o tempo, o nervo vai se calcificando e o dente vai ficando fraco. Então, até um momento que eu me dei um canal de presente. Eu fiz um canal, tô feliz De agora. presente, um canal. Não, mas aí É. você teve que... Mas só o canal resolveu? Porque eu tive Resolveu. reabsorção de raiz e eu tenho um dente falso na boca justamente por alguma coisa parecida. É, não, o meu resolveu. Enfim, consertamos o dente, consertamos o corpo de Maria, né? Com muita fisioterapia. Depois a gente começou a academia, os dois. Ela finalmente... Eu sempre fui mais ligado em caminhar, em me exercitar. Ela não queria, ela é bem preguiçosa. Ela bateu os 31 anos, né? Ela é um pouco mais velha do que eu. E aí ela disse assim, tem que me exercitar, senão eu vou morrer. Começou. Não, e os 30 bate com força. Todo mundo me falava, depois dos 30 só... Mas o que eu ia desce. falar também é que de 10 em 10 vai piorando exponencialmente, né? Bateu 40 também, já dá aquela... Agora a gente tá rumo aos 40. Rumo aos 40. Uma frase que teve no podcast que vocês bateram um papo com o Will é que ele disse assim, tipo, com 60 anos eu vou ter uma dor na coluna, né? Uma coisa assim. E eu fiquei com aquilo, com 60 anos eu vou ter uma coluna na dor, porque só vai ter dor, na verdade. Pois é. Olha, aí a gente aos pouquinhos foi consertando. Eu continuei o trabalho com podcast, não tinha saída. Comecei a oferecer o meu serviço de editor de podcast para outras pessoas, timidamente, até com um pouco de vergonha. Esse trabalho começou a surgir para pagar boleto, porque durante esses 2 anos viajando e sendo startupeiro, a startup não dava grana, essa que é a realidade. Uhum. E o trabalho como editor de podcast começou para pagar boleto. Só que eu nunca me divulguei, eu não costumo me divulgar como editor de podcast. Só que eu sou gente boa, sabe? Eu respeito as pessoas. Tem clientes mais indecisos, mais exigentes, mais impacientes, mais criativos. Os criativos dão um trabalho, sabe? e beleza, a gente vai ouvindo todo mundo, vai conduzindo. Aí com o tempo, o primeiro cliente indicou pro segundo, que indicou pro terceiro, que em algum momento indicaram... Foi o Lucas Guerra, um dos viajantes, um filmmaker maravilhoso, indicou para umas meninas de Belo Horizonte o Kainan, e o Kainan disse, eu não edito podcast, mas eu vou indicar um cara aqui que eu acho que ele desenrola. E aí o Kainan me indicou para essas moças, que são minhas clientes até hoje. Ai, que legal. E aí elas me indicaram para Samba Tech, que é uma empresa de Minas também. E dali eu já tinha experiência com administração, né? Administrando empresas e o mestrado, o bacharelado. E aí foi quando eu decidi focar em empresas. Eu tento editar podcasts. O meu target enquanto cliente são empresas. E nessa brincadeira eu fui fazendo nome. Eu, inclusive, passei por uma perda recente, né? Eu cheguei a editar o podcast do Reclame Aqui, que é um site bem famoso. E o CEO do Reclame Aqui faleceu de Covid, né? Mês passado. Foi uma perda imensa, Nossa, assim. a gente não sabia. Caralho, eu conheço o site, sim, inclusive já usei um tempo atrás. Era muito bom pra você conseguir trocar o seu plano da net. É isso. Foi uma perda enquanto cliente, mas principalmente pelo ser humano que ele era. E, bom, o que aconteceu? Nessa brincadeira, eu comecei a ter clientes em Portugal, comecei a ter clientes na Tailândia, e um vai indicando pro outro. Eu já tenho alguns clientes em euro, já ganho até uma quantia boa em euro. Se eu ganhasse isso na época que eu tava viajando por aí, talvez eu não estivesse no Brasil. Você não tinha voltado hoje, não.
Mas agora você tem a oportunidade de devagarinho e sair. Quando eles aceitarem os brasileiros no outro lugar, obviamente. Sim. Obviamente. E, cara, a coisa foi crescendo. No boca a boca. Eu não costumo me divulgar. E aí, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar com uma empresa de São Paulo chamada Voz e Conteúdo. E aí, a gente assumiu alguns podcasts deles também, com a galera do EmpreendaCast. Aí depois agora tem outro cliente grande que apareceu. E em resumo, eu voltei pro Brasil. Na época que eu voltei pro Brasil, eu ganhava R$340 do meu primeiro cliente, fazendo entre 4 a 6 podcasts por mês. O meu preço hoje não é esse. E... Que fique bem claro. Que fique bem claro. Cara, eles são meus amigos, assim. Eu vou fazendo amizade com as pessoas com quem eu vou trabalhando, e esse negócio foi crescendo. E, cara, nessa brincadeira hoje, eu sou 5. Porque no momento tem o Alisson, tem a Maria, tem o Vitor e tem a Milena junto comigo. A gente tem editado uma média de 40 episódios de podcast por semana, fora YouTube, fora vídeos legendados. A gente tá fazendo muito mais coisa. Enfim, eu voltei ganhando R$340 por mês. Porra, hoje eu consegui dar emprego pra mais 5 pessoas. Eu e mais 4. Sabe? Sim. Se encontrou. Loucura. Eu não esperava que isso fosse acontecer nunca. E olha que louco, né? Uma viagem que você, a início, tinha vergonha, gerou tudo isso pra você. Porque eu acho, assim, que nada é à toa, assim. A gente acaba aprendendo muita coisa. Mesmo que na hora, o perrengue dá muita raiva, dá vontade de chorar. Não, a gente chora, não dá vontade, a gente chora. A gente acha que vai acabar tudo, do tipo, o sonho que acabou, sendo que... Tipo, se você continuar vivendo, o sonho pode continuar existindo. E assim, mas na hora é aquele drama mesmo, que você comentou antes. Ele levou pra um outro nível, né? Ele chamou levou a cidade. Galera, vem aí que eu quero fazer um dramão. Não, depois disso, eu passo o meu mastro de exagerada pra você, tá? Perdi a posse. Mas o que eu acho interessante, tipo, é o quanto que tem de aprendizado nisso. E às vezes a gente fica com vergonha de tudo isso. E quando você falou pra mim, não, mas eu tinha vergonha, eu nunca falei disso pra ninguém. Eu dei muito mais palanque pra viagem dos outros do que pra minha mesmo. E a sua viagem tem muito que acrescentar. É rica, tipo, de informação, coisas que, tipo, de repente alguém que tá ouvindo agora não precisa ler o livro lá pra saber que a vitamina D… Ou se alguém às vezes tá ouvindo na estrada e tá passando por um perrengue, mostra também a força que você pode ter e conseguir chegar em outro lugar, tá ligado? E que isso vai te levar a algum lugar. A vida te leva a algum lugar, se você estiver em movimento, né? Então, Exato. a única coisa que eu tenho que dizer pra você, não se envergonhe da sua história é linda. É bem da hora. Você teve coragem de vender tudo e partir atrás do seu sonho, que não acabou ainda, entendeu? Tipo, você ainda tem… Tá começando, na verdade. Porra, o cara tá fazendo 31 anos ainda. Tipo, tem muita chance ainda, muita estrada ainda pra percorrer. E pra fechar aí esse podcast, que a gente já tá há 1 hora já aqui. Já passou de 1 hora. Eu gostaria de falar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo sonho. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também ao editor desse episódio. Eu tentei falar muito, até pra dar menos trabalho pra ele, né? Assim, acho que ele vai ter grandes blocos com eu falando. Então, um abraço aí, editor. É de editor pra editor. Sei dos teus perrengues, cara. O Rubens, ele é muito gente boa. Pô, um abraço, cara. Olha, gente, eu tô muito feliz mesmo, assim, com esse momento. E acho que eu nunca falei tão abertamente dessa situação. Tô até pensando nas tretas, né? Porque Maria não gosta de ser muito aberta nas coisas, não. Tô até pensando nas tretas que eu vou ter com ela aqui. Mas enfim, é tudo verdade. O próximo passo é o seguinte, gente. É crescer mais com a Fono House, que é a minha empresa de edição de podcast. Porque hoje já não sou mais só eu. Hoje somos 5. Talvez eu coloque mais uma pessoa logo. Eu comecei editando, depois eu ensinei a Maria a editar áudio e vídeo. Depois eu trouxe o meu irmão, o Vitor. E hoje eu já passei 90% dos clientes para ele. Eu tenho só os clientes mais criativos. Trouxe outra pessoa pro vídeo, que foi a Alisson. Trouxe uma pessoa nova para as legendas de vídeos e tudo mais, que é a Milena. E no momento, a minha vida se resume a me preparar para viajar novamente. E graças a
a ter virado de chave em 2018, ter me exposto a uma situação inusitada, fez com que eu me movesse como eu nunca me movi, e as coisas foram fluindo. Eu não imaginava que eu iria viver de podcast, eu queria inicialmente um startup, sabe? Mas a vida vai pesando e hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta às oportunidades que a vida me traz e não ao que eu gostaria de receber. E nessa brincadeira eu vivo me preparando pra viagem, assim, eu tô terminando de pagar um intercâmbio pra Irlanda, eu tô com passagem pra Tailândia comprada já, comprando computador melhor, comprando a câmera que eu queria ter e nunca tive, comprando o gravador que eu queria ter e nunca tive, dando uma oportunidade pra minha família. Eu tô pra lançar o livro, né? Eu resumi os primeiros 50 episódios do podcast Nômade em um livro que eu chamei de Nomadesfera, que é tipo podosfera, né? Comunidade pra nômades. Agora eu entendi por que você mudou o nome. Agora tudo faz sentido. Eu também, com a Maria, nós agora em maio vamos terminar o nosso segundo disco, então agora pro segundo semestre a gente vai estar trabalhando mais esse lado artístico. E no final das contas, a minha vida tá muito acelerada, mas eu acho que dessa vez eu estou acelerado e um pouco mais orientado do que eu estava em 2018. Então eu acho que eu vou continuar viajando, vou passar um tempo na Irlanda, no Reino Unido para otimizar o inglês, Sudeste Asiático, e ao mesmo tempo, sempre com essa mentalidade de trabalho remoto, eu quero proporcionar para as pessoas que estão junto comigo esse estilo de vida, se elas assim desejarem. Então eu quero pagar bem todo mundo que trabalha comigo, para se a galera quiser viajar também, vamos viajar. É tanta coisa que eu não consigo nem resumir, mas é isso. E continuar, move on. Exato, é isso. Bom, só um detalhe, não esquece o cartão de crédito, tá? É importante. Por favor. Leva um cartão. Pois é, ainda não tenho cartão de crédito, ainda não tenho. Pega um pré-pago pra não ter cartão de crédito, pelo menos resolve o seu problema. Eu tenho, na verdade, um cartão de crédito pré-pago do Activo Bank, né, lá de Portugal, mas eu não uso, assim, de forma nenhuma. E isso é uma coisa que eu quero ter, porque cartão de crédito dá milha, né, e aí você pode ficar pegando os Airbnbs e tal e ganhando milha pra viajar. Então, é uma meta aí. É mais uma das coisas que eu não me preparei que eu quero me preparar. Boa. Pra voltar a viajar. Mas não fica se preparando muito, não. Chega uma hora que vai, só vai, porque tem muita coisa. Você já viu que tem muita coisa que a gente aprende na estrada. Bom, Heitor, muito obrigado. Adorei essa história. Tava curioso aqui, né? Quando você mandou só os tópicos pra gente entender. E é isso aí. A gente espera ver você na estrada também, porque a gente, quem sabe, se encontra aí pessoalmente pela estrada. E só lembrando nossos ouvintes que na descrição desse episódio a gente vai colocar Instagram, podcast, YouTube, tudo que esse homem faz, porque ele faz muita coisa. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer enorme te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu agradeço. E, pessoal, eu também entrevistei o Mac e a Manu, então tem um podcast nômade com eles também, os bastidores do ViajaCast. Então vamos lá ouvir também. Vai estar na descrição também. Bom, temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo, tchau, tchau. Um cheiro. E do seu tempo que você fez, e do seu tempo que você fez. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. E próximo passo. Eu comecei editando podcast
Depois eu ensinei a Maria no podcast. pra- Não fala, não fala, cortou. Ai, caralho, peraí, cortou. Perfeito. O Vamos lá. próximo passo é aquela Júnior, respirada Você funda. deu o próximo passo e cortou. Puta merda, de novo. Tudo bem. Vamos lá. A gente desesperado. Este podcast foi editado por Play Áudios.